Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre alimentação saudável e também sobre dieta vegetariana, com a professora e nutricionista Gláucia Albertoni. Está no ar com o Niso Comunidade. Para estar com a saúde em dia, além de exercícios físicos, é preciso ter uma alimentação balanceada. Para saber mais sobre este assunto, estamos recebendo hoje a professora do curso de nutrição da Uniso, Gláucia Albertoni. Professora, como de praxe, a gente quer conhecer um pouco mais do nosso entrevistado. Gostaria que a senhora falasse sobre a sua graduação e a sua titulação acadêmica. Meu nome é Gláucia, eu sou formada em nutrição, me formei em nutrição aqui na Uniso no ano de 2008. Também sou formada em Química, me formei em 2016. Eu trabalho com atendimento em consultório, também faço palestras e cursos de alimentação saudável. E a senhora tem pós-graduação, especialização? Sim, eu tenho pós-graduação em segurança alimentar, tecnologia de alimentos e curso nutrição ortomolecular. Agora, com relação à alimentação saudável, se fala tanto de que a melhor refeição do dia tem que ser a refeição da manhã, o café da manhã. De fato, isso é verdade? E como é que deve ser um bom café da manhã? Composto do quê? O brasileiro tem o praxe de comer lá uma xícara de café com leite e um pãozinho com manteiga. Esse é um bom café da manhã ou está longe de ser um café da manhã ideal? Bom, quando se fala da necessidade de ter um café da manhã equilibrado, é porque se fizermos a conta entre a última refeição que fizemos no dia anterior, no caso o jantar, até o café da manhã, se passou um período de jejum de 8, 10 horas, às vezes até mais. E a primeira refeição do dia, ela vai servir de suporte, de energia e de todos os nutrientes que eu vou usar para ter pique, energia para desenvolver minhas tarefas ao longo do dia, principalmente entre o café da manhã e o período do almoço. Então, sim, eu considero que ter um café da manhã balanceado, ele é sim muito importante. O ideal é que ele tenha uma composição de carboidrato, no caso entraria aí o pão. O ideal é que fosse um pão ou uma outra fonte de carboidrato que também tivesse fibras associadas. No caso, o pão integral, poderia ser a aveia, a quinoa, a batata doce, inhame, a própria tapioca também seria bem interessante o consumo de manhã, misturando ela com sementes de chia, de linhaça, porque eu tenho uma correção do índice glicêmico dessa tapioca, porque ela é processada. Essas seriam as fontes de cereais que eu considero que é ideal. Também é ideal ter uma fruta compondo o café da manhã, uma fruta da sua preferência, porque aí eu entro também com um aporte maior de fibras, nutrientes, vitaminas, os minerais e também uma fonte de proteína, né? Que no caso aí é o pão com margarina que foi citado e o café, eu não teria uma fonte de proteína. Essa fonte de proteína, o ideal é que seja uma proteína também não tenha tanto conservante, corante e não tenha uma quantidade excessiva de gordura. No caso, leite, o leite integral, o iogurte, que não seja um iogurte daqueles que tem muito açúcar, é necessário ler o rótulo dos alimentos. Na descrição do rótulo, vem a descrição dos ingredientes. Se açúcar, corante estão em primeiro ou em segundo lugar, não é o melhor alimento. Procure um iogurte que seja mais integral e que não tenha açúcar de preferência. E para quem é vegetariano, pode incluir aí os leites vegetais. Existe o leite de soja, a base de arroz, a base de amêndoas. Agora, então, ficou claro essa refeição. Agora, de repente, a pessoa vai para um hotel e sai do convencional, lá ela vê salsicha, ela vê linguiça, ela vê ovo e faz 5 tipos de pães, 8 tipos de cereais, enfim, parece que vai fazer aquela refeição enorme. Corre o risco também da pessoa, de repente, ter um hábito durante um bom tempo da vida e numas férias que vai para um hotel, exagerar no café da manhã e até fazer mal? Sim, o exagero vai fazer mal, conforme foi citado, essa oferta muito grande de alimentos, a gente falou muito de processados, né? Café da manhã de hotel, por exemplo, normalmente tem os ovos mexidos, o bacon, o presunto, a gente sabe que o consumo... Salsicha no molho, a salsicha ao molho, né? Não está entre o que eu falei que seria adequado para um café da manhã, porque eles são alimentos altamente processados e a quantidade de conservantes que tem nesses, principalmente carnes processadas,
comprovadamente eles causam câncer se você tem o consumo habitual desses alimentos. A salsicha hoje pode ser considerado o pior alimento que existe para que o ser humano consuma? Pode, mas aí eu não coloco não é somente o pior, a salsicha, é uma classe de alimentos que são os derivados de carne processado. Salsicha, bacon, o próprio bacon, Presunto. Nuggets, presunto, mortadela, o peito de peru, né, que até uns anos atrás era visto como uma opção saudável de proteína. Esses alimentos eles são altamente processados e têm uma carga de conservantes muito grande. Comprovadamente causam câncer. A Organização Mundial de Saúde publicou em 2016 classificação de substâncias que comprovadamente causam câncer. As que estão na classe número 1 que comprovadamente causam câncer está o cigarro, exposição ao óleo diesel, né, a fumaça do óleo diesel, benzeno e os alimentos processados, no caso salsicha, nuggets, iogurte. Preciso tomar cuidado com isso, né? Porque muitos desses alimentos, eles são vendidos, eles são industrializados e vendidos até no rótulo com apelo infantil para crianças. Quer dizer que a gente pega muitas vezes esses nuggets que tem carinha de bichinho, né? A salsicha tem a mini salsicha, também com muitos personagens infantis. Personagens infantis, E isso faz esse apelo para a criança, por outro lado, a qualidade dele é muito inferior a um outro tipo de carne, por exemplo. Sim, é muito inferior. E aí já se entra também o hábito da criança consumir esses alimentos e achar eles interessantes, a oferta, desde criança, porque o potencial de câncer é conforme o tempo de exposição que você tem a esse alimento de consumo. Se eu consumir ele por 10 anos, por 20 anos, 30, 40 anos, 50 anos, quanto maior o tempo em que eu coloco esses alimentos como hábito no meu consumo diário, maiores as possibilidades de eu vir a desenvolver esses tipos de câncer, principalmente o câncer de próstata e o câncer retal. Agora, quando a gente chama de alimento processado, o que é, professora? Quando a gente pega, por exemplo, o peito do peru ou peito de frango, está longe de ser esse processado, esse tubete, né, que vem comprar em supermercado, que é fatiado, ou a salsicha, ou esse nugget, que agora tem formato até de pipoca, né? Nuggets de formato de pipoca. Você faz um pote de nuggets de pipoca também para dar para a criança. Enfim, o que é um alimento processado? Ele é retirado a carne de verdade do animal, ou é carne de segunda, terceira categoria? Essa carne é moída e processada de um jeito que ela vira uma pasta e depois se transforma outra vez em carne? Como é que é? Sim, na indústria de alimentos se faz isso. Por exemplo, os melhores cortes que vão para os açougues, né? São os cortes onde se tem mais músculo, mas o que se faz então com o resto de cartilagens, né? Os outros pedaços que não têm um apelo de venda comercial, eles são uma fonte de renda que podem ser usados nesses alimentos processados. É a mesma coisa, por exemplo, da batata frita. Você tem a batata propriamente dita, ali, aquela vegetal, e depois você tem a batata de pacotinho, quer dizer que não necessariamente não é a batata que está ali dentro. Não, ela batata. Foi processada? Isso, é batata processada com uma série de conservantes. Um bom norte que você pode ter com isso é ler o rótulo dos alimentos. Todo alimento industrializado que você compra em pacotinhos embalado, né, no supermercado ou em qualquer lugar, é obrigatório vir a descrição dos ingredientes no rótulo. E eles vêm em ordem do maior para o menor. O primeiro ingrediente que está escrito ali é o que tem maior quantidade. Então, a gente vê ali, somente ler o rótulo, gordura hidrogenada entre o primeiro, o segundo, o terceiro ingrediente desse alimento, né? Não é um alimento interessante. E aí também vem a descrição dos compostos para dar aroma, dos conservantes, o nitrato, o nitrito de sódio. Agora, como é que você dá um aroma, por exemplo, batata com gosto de churrasco? Tá? Como é que você faz? É possível colocar gosto de churrasco numa batata frita? É possível, né? São aromas artificiais. Eles podem até ser extraídos de forma natural, mas naturalmente eles não estariam ali. Não existe na natureza como você vai fazer uma batata que você frita e que tem gosto de bacon, churrasco, defumado. Então isso também deve ser, mais uma coisa artificial que se coloca numa batata desse tipo. Com certeza. Agora existem, por exemplo, algumas embalagens que são obviamente bem mais caras, dessas processadas também, batata, cará, inhame, parece que tem uma cara mais natural. Eu consigo identificar se isso é natural também lendo o rótulo? Sim, lendo o rótulo dele.
E pode existir, de fato, uma batata dessas frita ou um inhame frito, cará, quer dizer, que não são convencionais, não são de grande circulação e que tem um preço mais caro, com qualidade? Sim, com qualidade? Ou também é um risco também que se corre? Não, é um risco. Você tem que ler o rótulo. Provavelmente... Com qualidade é aquele que você vai comprar de fato e você vai fazer em casa? Essa é a melhor opção. Essa é a melhor opção. Você comprar o ingrediente natural e você assar, ou se for fazer uma fritura... Dá para fazer um cará chips em casa, uma batata doce chips, uma batata frita chips em casa? Nossa, super. Com um alimento natural. É só você cortar ele bem fininho, colocar no forno, né? Temperatura de 180 graus, de repente até menos 160 ali para evitar que se queime. E colocar os temperos a teu gosto. Você pode colocar um azeite, um próprio óleo de girassol, de soja... Sal, temperos naturais de preferência, né? O orégano, manjericão, o alecrim, fica muito bom. Então tá aí a dica, então, que você pode fazer e desde a infância você orientar, acredito que o seu filho, a consumir um alimento saudável, ou seja, ele não vai deixar de comer uma batata frita desse tipo, né? Ou você vai ser mais prático e comprar o pacotinho da batata frita. É a mesma coisa que eventualmente o peito de frango, você compra o peito de frango, corta ele também picadinho e pode assar no forno e também dá um formato de nuggets dele e aí a criança também tem um alimento mais saudável? Sim, você pode fazer, por exemplo, o peito de frango temperado e empanado, você mesmo empanar e assar no forno. Ele fica muito mais saudável do que um nuggets convencional. Agora, professora, com relação também a essa qualidade de alimentação, existem algumas regras, por exemplo, se discute muito de que comer de 2 em 2 horas, comer de 3 em 3 horas, comer de 4 em 4 horas. Não. Existe também agora uma outra discussão de que você ficar um bom tempo em jejum também é saudável. Isso são discussões acadêmicas ou na prática, qual que a senhora trabalha com ela? De 2 em 2, 3 em 3 ou grandes períodos de jejum? Na prática, eu trabalho com a alimentação que seja dividida em várias refeições ao dia. Pode ser de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, o ideal é que se fracione essa refeição. Eu atendo muitas pessoas que fazem o jejum intermitente, né, que é uma moda agora. Para algumas pessoas funciona, mas para outras não. Fazem o jejum intermitente já com o objetivo de redução de peso e você vê que na prática aquilo acaba por não funcionar. Então, o jejum intermitente, por exemplo, de quanto tempo hoje algumas pessoas colocam em prática? O mais conhecido, assim, o que eu mais vejo, que eu atendo é o de 16 horas. E não que no funciona. caso seria o de pular o café da manhã, né? Para a maioria das pessoas que eu atendo, não. O que acontece? Elas chegam com muita fome no horário do almoço. E quando você está com muita fome, normalmente é o período que o seu racional ali já não vai estar funcionando tão bem. Você vai querer comer por instinto. E muitas vezes as escolhas que nós temos não são as mais saudáveis. É o que eu tenho disponível ali, né? Tendo a comer alimentos muito açucarados, alimentos que tenham muito sal, alimentos processados, ou então comer em excesso. A gente come com os olhos, professora? Quer dizer que na hora que a gente chega no self-service, por exemplo, que tem lá, primeiro a bateria lá de saladas, eu já nem olho, já pulo, vou direto para os carboidratos, para arroz, feijão, maionese, faz aquele prato gigante, enfim. De fato, a gente come com os olhos, principalmente se estiver com fome? Sim, se você estiver com fome, no caso que eu estava citando o jejum intermitente, e você ir para o self-service, a tendência é que você pule até a ilha de salada, ou você pegue só uma folha de alface, um legume ali que seja numa quantidade menor, e aí você já vai para as massas, você vai para os outros itens que são servidos lá. O ideal seria você dar uma passeada ali e olhar em tudo que está sendo servido, desde a pista fria, né, de saladas até a pista quente, até o final. E aí você escolher os alimentos que você vê ali pela a orientação da sua nutricionista, ou que você entende, do teu médico, ou do que você entende que seja como uma distribuição de pratos saudáveis, seja atendida ali sem excesso. Agora, voltando para o café da manhã, lembrando que eu li recentemente, viralizou até na internet essa frase, não sei como é que a senhora tem, qual a sua observação com relação a isso, mas uma profissional de nutrição afirmou que é preferível você comer uma fatia de pizza no café da manhã do que uma caneca de cereais cheio de açúcar. Como é que a senhora avalia essa fala dessa profissional? Será que, de repente,
ela não quis dizer coma a fatia de pizza, ou é melhor você comer a fatia de pizza do que comer uma caneca de cereais de açúcar. E são as mais baratas, esses cereais que encontrar no supermercado, com apelo muitas vezes infantil também. Eu não recomendo que se coma nem a pizza e nem o cereal muito processado, né? A pizza tem a questão de que ela é feita com uma massa de farinha refinada, vai ter um alto índice glicêmico. A mussarela, no caso que foi citada a mussarela, se tiver bacon, calabresa, entra aí nessa questão das carnes processadas, que eles têm o potencial de causar câncer, né? E tem um valor calórico muito alto. Cereais também, que são altamente processados, digo mais uma vez, leia o rótulo do alimento. Se lá no teu cereal, segundo, terceiro ingrediente, está escrito açúcar, melhor ficar fora dele, né? Escolha um outro que o açúcar esteja lá no final, de repente que não tenha a composição de açúcar nesse cereal. E eu encontro no supermercado isso, professora? Senão eu vou ficar maluco e falar assim, olha, tudo que a gente está falando aqui, eu não vou encontrar em supermercado nenhum, vou ter que procurar só em algumas casas especializadas. Ou seja, está lá na estante, eu tenho que saber procurar qual eu quero? Sim, para quem tem o interesse de escolher dentre os industrializados o mais saudável, eu recomendo, leia o rótulo. O rótulo tem a composição de nutrientes, é obrigatório ter quantidade de carboidrato, fibra, proteína, quantidade de gordura trans e de sódio, também é um bom índice para você ver se aquele alimento lhe convém ser consumido ou não, e a descrição dos ingredientes. Comer, por exemplo, numa refeição no almoço e consumir líquido junto, faz mal? Esse líquido quer seja um suco natural ou um refrigerante? Sim, se o volume do seu almoço for muito grande, mas esse líquido junto, ele acaba por atrapalhar o processo de digestão. Quer seja um suco de laranja natural ou seja água, refrigerante, qualquer líquido. Ele pode sim vir a atrapalhar o seu processo de digestão. O refrigerante também é um veneno hoje comprovado cientificamente pela quantidade de açúcar que ele tem? Sim, não só a quantidade de açúcar, são os outros componentes também, né? No caso, refrigerantes tendem a ter muito açúcar quando você prefere a versão com adoçada. Eles têm os componentes químicos dele, no caso, ácido fosfórico. Ácido fosfórico consumido, se você tem o hábito de consumir refrigerante ao longo da sua vida com regularidade, esse ácido fosfórico também pode vir a interferir na sua função do fígado, função do pâncreas. Não são ingredientes legais para você consumir. Agora, com relação a refrigerante, se fala muito hoje que é um veneno, mas está aí à disposição de qualquer um. De fato, o refrigerante é um veneno, quer seja ele com açúcar, sem açúcar, light, diet, enfim. Como é que a senhora avalia? Sim, eu avalio os refrigerantes como um veneno. Refrigerantes, em geral, têm uma quantidade de açúcar muito grande e de sódio. O açúcar ele pode vir a causar diabetes, consumido ao longo do tempo. Até existe uma conta, se você toma uma latinha de refrigerante com açúcar por dia, uma latinha de refrigerante por dia, em um mês você terá consumido 1 quilo de açúcar, que já vem diluído nesses refrigerantes, né? Isso não é uma coisa, a gente sabe que esse açúcar refinado não faz bem. Então tem essa questão de aumentar o índice glicêmico, de ser calórico. Eles também têm a questão do sódio, que é usado como conservante. E tem o ácido fosfórico composto na maioria dos refrigerantes, principalmente os que têm cor escura, comprovadamente, eles acabam por afetar ao longo do tempo o funcionamento do pâncreas e dos rins. Quanto à questão dos adoçantes, todos os refrigerantes que eu vejo no supermercado, quando eu leio o rótulo, eles são usados adoçantes artificiais, de fontes artificiais. Existem estudos que dizem que o consumo desses adoçantes ao longo do tempo acabam por modular a nossa flora intestinal e promover uma resistência à insulina, ou seja, eu posso vir a ter uma tendência de ter a glicemia alta, ou até de desenvolver um diabetes consumindo adoçantes em excesso. Então, o ideal é que não se consuma o refrigerante. Tome suco de fruta natural, tome água, é bem melhor. É bem melhor e mais barato também. Agora, só falando em refrigerante, a senhora falou do suco natural, porém tem os sucos também de latinha, os sucos comprados de pozinho, é a mesma coisa. É um risco também muito grande esse suco pronto com relação aos refrigerantes. São parecidos, são semelhantes aí com quantidade de açúcar e quantidade de outros produtos que estão nele? Sim, principalmente os industrializados que você falou, os que vêm em saquinho. Isso. Eles e as gelatinas que vêm em pó também com aroma e açúcar,
Para mim, é praticamente a mesma coisa. São alimentos carregados em açúcar e em conservantes que não fazem nem um pouco bem para a gente. É melhor ficar longe deles. Muito bem. Então vamos falar agora, a gente falou do café da manhã, a gente falou do almoço, tá? Lanche da tarde e jantar. Quais são as dicas também, já que a tendência que a senhora sugere que os alimentos sejam fracionados numa média de 3 em 3 horas. O lanche da tarde, uma fruta, um copo de suco, um copo de leite. O que a senhora recomenda aí entre o almoço e o jantar também para a pessoa não ficar muito tempo sem comer nada e chegar no jantar desesperadamente de fome? Bom, dependendo das possibilidades da pessoa, isso é aonde ela trabalha, se tem disponível geladeira, se ela fica muito tempo em trânsito, né? As frutas são sempre a melhor opção. Dá para você, além das frutas, consumir, pode ser uma fruta seca, se de repente você não tem a geladeira lá no seu trabalho, por exemplo, uva passa, damasco. Uva passa tem um valor de custo legal no mercado, ela não é cara. Uma fruta natural também, né? É a melhor das opções. Você também pode colocar sementes de chia, linhaça, eles são ótimas fontes de ômega 3 e também tem um custo bem acessível. A aveia entrando aí como um carboidrato integral, quinoa, flocos de quinoa. Agora, com relação ao jantar, aí de repente a pessoa chegou em casa, ela tem o hábito de mantém o mesmo padrão de almoço no jantar, um belo também de um prato, salada, ou no jantar também desacelerar no jantar, fazer uma refeição mais leve, e eventualmente aí um chá com bolacha, alguma coisa antes de dormir. Sim, no consultório, na minha prática, eu recomendo, o jantar ele nunca é igual ao almoço. Ele pode ser composto pelos mesmos alimentos, mas a quantidade, principalmente de carboidrato, é bem menor. É bem menor, eu reduzo pela metade. Aí, antes de dormir, comer alguma coisa ou não precisa mais? Depois que você fez um jantar às 7h30, 8 horas da noite, vai deitar às 10 horas, 11 horas, há necessidade de uma refeição antes do sono? Eu não vejo necessidade. Aí depende do caso. O horário em que jantou, o horário que vai dormir, quando você toma o café da manhã. Na maioria das vezes, acaba por nem ser necessário. Eu consigo educar uma criança desde pequeno, logicamente, se a mãe ou o pai tiverem esse interesse em ter sempre uma alimentação saudável e, consequentemente, essa criança criar hábitos saudáveis e quando ela chega na escola, que ela vê os amiguinhos consumindo outro tipo de alimento, ela consegue discernir de que o dela também é gostoso, ou seja, não precisa ter o refrigerante, não precisa ter o alimento processado, ela pode e curte bem aquela comidinha que a mãe fez? Sim, com certeza. Os hábitos alimentares da criança, eles começam quando você faz a introdução alimentar, né? Ali por volta dos 6 meses de idade, que ela vai ter mamado e você começa a introdução alimentar. Introduza alimentos saudáveis. Uma criança, ela tem interesse, principalmente no primeiro, segundo ano dela, no que os pais estão comendo. Então, é bom os pais, então, eles terem uma alimentação saudável. Não tem como você querer que o seu filho goste de comer frutas, goste de comer salada, se o pai e a mãe não têm o hábito de comer. E esses potinhos de alimento para criança, são saudáveis ou não são? Ou é uma alternativa numa eventual viagem, numa eventual necessidade de você fazer esse tipo de alimento de potinho, que você abre e já põe para a goela dentro da criança? As papinhas infantis, eu vejo como uma opção quando você está em trânsito, viajando. De repente, você não tem como preparar a alimentação do teu filho, você não tem como transportar. Os alimentos frescos têm validade curta, né? Se eu faço uma papinha de fruta, uma papinha salgada, ela vai ter validade de 1, 2 dias refrigerada. Ou eu congelo, eu vou ter que transportar congelado, precisa ver a possibilidade também. Ou então, pode ser uma salvação, sim, essas também, papinhas infantis. Isso. Agora, também lê o rótulo para ver a qualidade desse produto. Também leio o rótulo para ver a qualidade desse produto. Porque tem também produto de boa qualidade, como tem produto de qualidade questionável na prateleira do supermercado? Sim, existe sim, existe. O mesmo cuidado que você toma na escolha de um alimento industrializado para um adulto, tem um dobro para você escolher a alimentação da criança, do bebê. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, professora Glaucia Albertoni. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre uma tendência que muita gente está se envolvendo, que é o vegetarianismo, o veganismo, se isso é moda, se isso de fato tem qualidade de vida, mas a gente fala isso daqui a pouco. Voltamos já. A
cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o News Comunidade. No programa de hoje estamos recebendo a professora Glaucia Albertoni. Ela é nutricionista, ela está falando sobre alimentação saudável. E nesse bloco, continuamos a conversa com ela para entender a dieta vegetariana e a tendência vegana, o que muda de um e do outro. Vamos falar sobre veganismo e vegetarianismo. O que é um e o que é outro? Vamos lá. Vegetarianismo é uma opção alimentar, no qual você vai excluir todas as fontes de carne do seu cardápio. Peixe, suíno, frango, aves, todos eles entram como exclusão. As carnes. E aí existem pessoas que consomem os outros alimentos que são derivados de animais. Esses são chamados os ovo-lacto-vegetarianos, ou seja, excluiu todas as carnes do cardápio, mas consome ovo e alimentos que têm ovo e leite e os derivados. Esses são os ovo-lacto-vegetarianos. Existe o vegetarianismo estrito, no qual a pessoa retira da alimentação todos os alimentos de origem animal, incluindo também o ovo, leite, derivados e o mel. E existe esse é o chamado vegetarianismo estrito e o veganismo. O veganismo é quando você exclui do seu escopo de consumo, além dos alimentos de origem animal, produtos que são testados em animais, e produtos que têm composto de origem animal que muitas vezes não vem escrito com clareza no rótulo. Essas pessoas também elas não participam, não usam produtos que tenham couro, alimentos que são testados em animais e tal. Agora, dá para sobreviver, Glaucia, com relação a isso? Ou seja, antes de a gente entrar o cuidado para sobreviver, voltar para o nosso almoço lá. Um prato de arroz, feijão, ele é de fato uma mistura que é típica do brasileiro, saudável. O arroz e o feijão, ele faz uma composição saudável, nutricionalmente falando, logicamente com a qualidade de vida. É uma composição boa? Sim, é uma ótima opção e infelizmente tem deixado de ser a opção da maioria dos brasileiros, né? Era na época dos avós e tal, dos mais antigos. Hoje em dia está caindo o consumo de arroz e feijão como o composto principal do prato ali. Ele é nutricionalmente equilibrado, a mistura do arroz e do feijão provém todos os aminoácidos que são as partes das proteínas que nós temos das nossas necessidades. E sim, é um alimento, uma composição muito rica e acessível. Agora, o vegetariano e o vegano comem arroz e feijão também? Sim, com certeza. Tirou a carne, ou seja, então não vai comer nem o ovo, nem frito, nem assado, nem cozido, e também não tem a outra carne. O que se coloca no quesito proteína? Quesito proteína são as proteínas que estão presentes principalmente na classe das leguminosas. Feijão, feijão preto, grão de bico, ervilha, lentilha. Muitos cereais integrais também têm proteína, por exemplo, o arroz cozido tem em torno de 10% das calorias dele é de proteína, tanto que até existem suplementos de proteína de arroz. A aveia, em torno de 14% a 16% do valor calórico dela é composto de proteína também. A quinoa também é um cereal que tem uma quantidade de proteínas muito interessante. Tudo isso combinado na quantidade adequada ao longo do dia e mais os outros alimentos, igual você falou, arroz, feijão, abobrinha, chuchu, tudo isso são alimentos vegetarianos, eles não têm origem animal e são ou deveriam ser de consumo de todos nós, né, para ter uma dieta equilibrada. Então, quando se tira essa proteína da carne, a proteína você vai conseguir na inclusão desses alimentos, principalmente as leguminosas, os alimentos da classe dos feijões. E aí tem a questão dos minerais também.
Agora, nesse processamento, por exemplo, legumes crus, cozidos, tem algumas dicas e orientações para que esses alimentos sejam processados de forma adequada? Você fala muito de que, de repente, os alimentos muito tempo cozidos, eles perdem uma grande parte da proteína dele na própria água. Então, eu devo comer cru, mas é possível comer batata crua, mas eu consigo comer uma cenoura crua. Sim. Mas a batata, que se eu quiser usar a batata, o que eu posso fazer para que eu coma a batata que eu gosto e sem perder as qualidades dela também? Você pode cozinhar no vapor, por exemplo. Cozinhar no vapor, cozinhar assado, né? Quando todo o alimento que você coloca um tratamento térmico, calor nele, acaba por oxidar e reduzir a ação das vitaminas do complexo B e da vitamina C. Então, o ideal é que se cozinhe, mas não que se cozinhe até desmanchar o alimento, né? Cozinhar na panela a vapor pode ser uma ótima opção. Agora, dentro desses alimentos, dentro dessa dieta, por exemplo, vamos voltar lá para o nosso café da manhã, uma dieta vegana ou uma dieta vegetariana. Tirei o leite, tá? Que daí é uma opção também aí do veganismo. Tá? E o que eu vou consumir no café da manhã se eu tiro leite? Eu tomo café, só o café preto puro, ou de repente eu tomo um suco no lugar e tirei o pão, porque eventualmente o pão tem o ovo na massa do pão. Como é que sobrevive uma pessoa que tem esse tipo de dieta? Sobrevive muito bem. O pão, você vai ter que, se você não fez o pão, provavelmente não fez, ler o rótulo do alimento, ou perguntar na padaria, né, se tem ovo na composição, banha de porco também é muito comum, né? Aí já não é um derivado de animal. Na questão dos pães, na questão de excluir o leite é fonte de proteína e cálcio. As proteínas eu consigo nessa refeição, ou se não conseguir nessa refeição ao longo do dia, as outras fontes de proteína, porque a necessidade de proteína ela é calculada por dia e não por refeição. Mas poderia colocar, por exemplo, quem é vegano, uma pasta de grão de bico que se chama hummus, ou os leites vegetais, leite de soja, o tofu, leite de amêndoas, leite de arroz, as frutas, os cereais integrais, e eu recomendo também uma fonte de gordura que seja fonte de ômega 3, aí no caso a linhaça, a farinha de linhaça, a chia. Agora, tudo isso pode virar uma bela vitamina e muito, muito gostosa e acessível. É questão também de escolha, professora, na hora que a gente vai no supermercado, saber por qual corredor a gente anda e o que a gente compra. De repente, esses produtos, eles não necessariamente têm um apelo de marketing, obviamente que não tem. Eles não estão também nas prateleiras mais visíveis. É questão de saber escolher, saber comprar. Isso tudo faz com que a gente aprenda em que momento da vida. Ou eu posso mudar radicalmente, vou procurar uma nutricionista, e aí vou ser orientado a saber quais as trocas, como fazer e até ir no supermercado para poder entender aonde estão esses produtos. Sim, e ao nutricionista é recomendado, se você tem dúvidas desse escopo, né, o nutricionista é o profissional que ele vai te ajudar. Eu acho que saber escolher os alimentos dentro do supermercado, ele é uma obrigação da gente, porque você está pagando por aquele alimento, você está pagando muitas vezes um valor que é caro, por alimentos que se você ler o rótulo ali, você vai questionar ou você vai duvidar ou ter certeza que eles não são a melhor opção para você. Eu acho, do meu ponto de vista, é obrigação a gente saber dessas coisas, porque eu estou colocando em risco a minha saúde, desenvolvendo o hábito de consumir esses alimentos que nós comentamos, que tem açúcar em excesso, sódio em excesso, conservantes e corantes. Eu estou pondo em risco a minha saúde e a saúde de quem vai consumir esse alimento também. Muitas vezes eu sou dona de casa, ou estou comprando alimento para mim, para o meu filho, para uma série de pessoas que estão na minha casa. É obrigação a gente saber disso. Agora, com relação à carne, né? Há também discussões de que tirar a carne de uma dieta, você pode comprometer a qualidade da sua própria vida, porque né, a carne tem algumas proteínas necessárias e fundamentais. E já o vegetarianismo e o veganismo tiraram a carne. Quem não consegue, eventualmente, tirar a carne, consumir quanto de carne? A Organização Mundial de Saúde publicou em 2016 a recomendação de consumir no máximo 100 gramas de carne bovina por dia. Por dia, não é por refeição? Não, é por dia. Por exemplo, comeu no almoço, não come no jantar.
né? E 100 gramas de carne, esse peso é dela preparada só, é um bife muito pequeno. Você pode fazer o cálculo assim, à mão, sem contar aqui a parte dos dedos. Seria um bife desse tamanho fino. Normalmente os bifes que servem, né, em restaurantes, eles têm 120, 150, até 200 gramas de carne. Então, isso independente de carne bovina, carne de frango, carne de peixe, ou o peso, essas 100 gramas é a mesma ideia? Tanto faz? A orientação é para a carne bovina. Bovina. Bovina, porque a carne bovina, mesmo que seja essa carne que não é processada, né, a carne mais natural, comprovadamente o consumo de mais de 100 gramas de carne você pode vir a desenvolver no futuro câncer. Agora, por exemplo, uma dieta vegana, a pessoa muitas vezes ela tem que fazer a sua própria alimentação, ela consegue, por exemplo, tem estabelecimentos já preparados para atender o vegano num supermercado, num restaurante, numa lanchonete de uma escola. Existe isso? Existe uma preocupação em atender esse público cada vez maior, que é uma tendência cada vez mais, ou quem faz uma dieta dessa, se não comer em casa, não consegue comer na rua? Depende dos locais que você vai. A demanda de pessoas no Brasil que estão se tornando vegetarianas não acompanha a demanda que o mercado tem de oferecer alimentos para esse grupo de pessoas. Então, existe um gap aí, uma distância muito, muito grande disso. Foi publicado pelo IBGE em 2012 uma pesquisa de número de vegetarianos no Brasil. Naquela época, era 8% da população. Uma outra pesquisa feita pelo IBGE em 2018, ano passado, subiu para 14% essa margem. Então, são mais de 29 milhões de pessoas no Brasil, de acordo com dados estatísticos, que se declararam vegetarianas nessa pesquisa. A oferta de produtos e de restaurantes não atende à demanda desse público. É um bom nicho a ser explorado. O Sorocaba tem, sim, muitas opções de restaurantes que ou são totalmente vegetarianos e veganos ou que estão incluindo no seu cardápio as opções para esse público. Mas, do meu ponto de vista, ainda falta muita visão e discernimento de quem produz alimentos, de produzir alimentos específicos para esse grupo. Agora, como é que de repente existe um apelo comercial também? Carne vegana ou hambúrguer vegano, do que é composto isso? Porque você imaginar que um hambúrguer, ele é composto de 100% de carne, gordura e tempero. E o que é um hambúrguer vegano? O que se coloca nele para ficar no formato de hambúrguer ali, redondinho, com uma aparência ou não e saudável? Você fala dos industrializados? Isso. Ou você fazer na sua casa? Você faz em casa, ou você até já vi algumas hamburguerias agora que tem hambúrguer vegano. Aí é preciso Do que é processo? O que tem nele? O que está lá dentro? É preciso ver a composição desse produto. Se for um industrializado, não estou afirmando que todos são, mas eles tendem a ter o glúten, proteína isolada de soja, como função ali de proteína e de dar aquela liga para que fique semelhante a uma carne. Quando você faz essas receitas mais naturais para você fazer na sua casa, a base normalmente é de leguminosas. Feijão, grão de bico. Agora, por exemplo, feijoada vegana ou feijoada vegetariana, o que você põe? Você tirou toda a carne de porco dela e o que você põe no lugar e até fica com uma aparência bem semelhante? Sim, você vai colocar o básico, né, que é o feijão preto, os temperos, legumes, pode-se colocar uma classe grande de legumes e como fonte de proteína. Você pode colocar um tofu grelhado, pode colocar a proteína de soja mesmo, que tem a proteína de soja industrializada, que você faz a hidratação dela e prepara. Normalmente as que eu conheço, elas são feitas com esses ingredientes. Ou uma feijoada somente com os legumes, porque conforme eu falei, o feijão é fonte de proteína. Ele já vai alcançar, com certeza, com excelência, as necessidades de proteína e é um alimento muito mais... Uma feijoada vegana, eu considero ela mais nutritiva do que uma feijoada convencional, na qual se usa o bacon e as carnes salgadas e temperadas, né, que a gente sabe que tem aí o risco. No caso das carnes processadas dos nitritos, as nitrosaminas que são cancerígenas, o excesso de sódio que tem nessas carnes também. Então, uma feijoada vegana preparada, se você fizer somente com o feijão preto e os legumes, eu considero mais saudável do que uma feijoada tradicional. Nós falamos das bebidas, falamos dos refrigerantes, a senhora disse que
deixou muito claro que é 100% melhor um suco natural da fruta ou a água. Ou a água. Agora, vamos falar, por exemplo, de uma outra classe das bebidas alcoólicas. Vinhos, cervejas e outros destilados. Fazem mal, há uma tolerância, aquela clássica frase de que uma taça de vinho por dia, isso faz com que você tenha uma vida longínqua, porque faz bem, por causa das características do vinho, enfim. Até que ponto isso também é marketing ou até que ponto isso não é verdade? Principalmente com relação ao vinho. Ao vinho, do meu ponto de vista, isso é marketing. O composto que traz benefícios para a gente, principalmente para a proteção o cardiovascular, é o resveratrol. Ele é um composto que está na uva e não no processo de eu coletar a uva e dela fazer um vinho, né? Então, se eu comer a uva, eu tenho esse composto da mesma forma que eu tenho num vinho, a uva ou o suco de uva. Então, e aí as cervejas a cerveja principalmente, é possível tomar cerveja e com qualidade, ou a cerveja é um alimento, ou a cerveja realmente pode só criar problemas? Tem uma ideia disso de consumo? Olha, dá para tomar um copinho de cerveja ou tomar já um barril inteiro? Não se deve nem fazer recomendação de consumo de bebida alcoólica, nem de quantidade, não. Eu não vejo nenhum benefício que tenha em cerveja ou qualquer bebida alcoólica que você não vai encontrar em outro alimento. Mesmo a cerveja sendo lá lúpulo, cevada, não é na... Não, você encontra isso em outros alimentos também. Eu não vejo como recomendação. Se você quiser consumir, se for mais de 18 anos, consuma com moderação. Agora, por exemplo, num churrasco, é possível a pessoa, o vegano, o vegetariano, curtir um churrasco com os amigos que não são, tendo lá o seu legume grelhado, o seu suco natural, uma bela salada verde e o papo rolar do mesmo jeito? Sim, é possível, tanto que isso acontece muito. E quando o vegano vai num churrasco e ele leva o prato dele para ser ou pronto ou para ser preparado lá, normalmente as pessoas que comem carne, todo mundo quer experimentar e a comida acaba por ser a primeira a acabar. A senhora é vegana ou é vegetariana? Eu sou vegana. Vegana. Como é que é, de repente, esse dia a dia? Dá para curtir com o pessoal do mesmo jeito, fazendo essa tendência que a senhora disse, então? Dá sim. Eu não senti problemas com essa transição. Então, numa viagem, num passeio, num bate-papo, a alimentação, que sempre, muitas vezes, é sair para comer, tem essa opção. Tem essa opção, mas veja antes no restaurante ou no barzinho que você vai, se eles têm uma opção para fornecer para você, para servir para você. Agora, com relação também à idade das pessoas, a alimentação também deve ter como critério a idade? A gente já falou da criança, falamos do adulto, aí 90% da nossa conversa foi em cima do adulto, e uma pessoa mais idosa, a partir dos 60, 70 anos, ela deve se preocupar também com a alimentação, ela deve mudar alguns hábitos alimentares para ter uma vida mais saudável? Sim, nossa. Não sim, dá para calcular, então, muito. do adulto dos 18 até os 90 anos, não. É o mesmo estilo de alimentação? Não é o mesmo estilo de alimentação. Na senescência, quando você está envelhecendo, você tende aí a ter um déficit de digestão, não são todos os alimentos que você tolera. É preciso fazer exames para saber se não tem deficiência de vitaminas específicas em qualquer idade, mas principalmente quando você está acima de 60 anos. Acompanhar tudo isso é muito necessário. Inclusive as recomendações de carboidratos, energias e vitaminas, elas mudam conforme a idade também. Para cada ciclo de vida que a gente chama, a criança, adolescente, o adulto, a mulher gestante, a introdução alimentar e o idoso têm necessidades de alimentação diferente. Isso muda. O nosso corpo muda, né? Desde que a gente é um bebê, a gente cresce, passa o tempo adulto e envelhece, o nosso corpo muda. Então, as nossas necessidades de alimentação, vitaminas e minerais, elas mudam também. E, inclusive, quando você está envelhecendo, o seu processo de digerir tudo isso, o seu metabolismo, ele não é o mesmo também. Então, é necessário acompanhar, sim. Agora, existe, por exemplo, uma dieta melhor do mundo, a dieta mediterrânea, a dieta japonesa, a dieta ocidental? Existe algumas que falam assim, olha, pelas pesquisas, o povo de um determinado país, um povo de um determinado continente tem sempre uma alimentação melhor do que do outro.
A senhora já estudou alguma coisa disso, viu alguma coisa? É questão de hábitos culturais também. Sim, de tudo que eu vi, de tudo que eu já estudei disso, eu acredito que a melhor dieta é a que é possível de você de você praticar no seu dia a dia. Quando se fala de alimentação, além da escolha dos alimentos, você precisa ver qual é o custo dessa alimentação para você, se esses alimentos são acessíveis para você, se eles fazem parte se você gosta de consumir aqueles alimentos, tudo isso é importante. E agora, como é que a senhora analisa, de repente, enquanto profissional da área da nutrição, aquelas revistas ou sites ou blogs, enfim, que dão alternativas de dietas, né? Então aí tem dieta da lua, dieta do melão, dieta da laranja, dieta do vinagre, dieta não sei do que. São dietas de moda. Uhum. Isso é um risco da pessoa entrar numa dieta dessa sem passar por um profissional de saúde e eventualmente ficar até doente? Sim, é um risco alto. Teve a época que foi aí, eu lembro do óleo de coco. O óleo de coco, nossa, toma óleo de coco que você vai emagrecer, toma óleo de coco que vai me fazer bem para a pele. E por que surgem essas modas, esses modismos? Da onde que vem isso? Eu vejo que isso vem da necessidade da gente encontrar uma opção milagrosa que você venha a fazer menos alterações na sua vida e que normalmente tudo isso que você falou eu associo com dietas para emagrecimento, para redução de peso. A gente sabe que a obesidade é um fator, mais do que 50% das pessoas no Brasil, elas têm excesso de peso e obesidade. E eles vêm como soluções meio que mágicas, né, para emagrecer. Não existe um ingrediente que em si, ou um tipo de dieta em si, que venha a promover o emagrecimento se você não tiver uma dieta que esteja balanceada em quantidade de energia. Se você precisa emagrecer, a quantidade de calorias que você vai ingerir é menor do que as suas necessidades. Senão você não vai emagrecer, mas também precisa de um aporte de fibra, de minerais, o aporte de proteína, ele precisa estar adequado. Essas dietas que tendem a ser de moda, elas podem vir sim a causar distúrbios ou você pode ter frustração de você ter mudado radicalmente a sua alimentação para seguir um plano alimentar que acabou por falhar. E lembra uma dessas também aí, que era uma ração humana que inventaram uma época atrás, Sim. Também era uma ração seca que você punha. O que podia ter naquela ração humana? A senhora chegou a ver alguma coisa sobre isso? É que isso daí tem tempo já, né? Essa ração humana? Tem tempo já dessa E depois composição. desaparece, né? Sim, ela desaparece. Às vezes volta com uma carinha meio diferente, né? Colocou um outro ingrediente aqui, lá. O chá seca a barriga. Também é outra bobagem que vira e mexe aparece. Sim. É uma mistura do quê? De chás e, consequentemente, seca a barriga? Não seca nada? Não seca a barriga. Não tem como secar a barriga. Não Só tem se como tomar chá o dia inteiro, então tudo bem, né? Então, a questão não é o que você vai... o que está em excesso, né? Se você está com essa questão da obesidade que a gente está falando, você quer emagrecer. Alguma coisa estava em excesso e com isso aumentou o seu peso. Se algo estava em excesso, consequentemente outras coisas provavelmente estavam escassas, né? Elas precisam ser aumentadas, precisa ter um equilíbrio aí. Agora, com relação ao leite, se discute muito também, eu já vi médico falando que se leite fosse bom, não dava só para o bezerro, a vaca bebia leite a vida inteira. Agora, por que de repente o leite deve ser colocado na dieta de uma criança ou de um adulto, ou dá para substituir o leite? Fora o leite materno, obviamente, o leite de vaca, ele deve ser consumido ou não? Ou a senhora também acredita que ele também não deva ser consumido, substituído por uma outra bebida? Eu acredito que leite e derivados não devem ser consumidos, pelo seguinte raciocínio. O melhor alimento, o mais equilibrado, o superalimento para o ser humano é o leite materno, que você vai tomar desde o parto, né? Você vai ser amamentado lá até os 6 meses exclusivamente com o leite materno e a recomendação é que a partir daí se faça a introdução alimentar e a criança continue a ser amamentada até os 2 anos de idade. Isso na prática acaba por ser difícil de acontecer. A mulher muitas vezes não dá conta disso porque ela retorna ao trabalho e acaba por cessar a amamentação antes disso. Mas o melhor alimento para o ser humano é o leite materno. O leite de vaca, ele é feito para o bezerro. A concentração, a composição química do leite de vaca, ela foi criada para você aumentar, para ser fornecido para o bezerro e não para o ser humano. Agora, por que a gente chama de leite, por exemplo, leite de soja, chama de leite de arroz, por exemplo? Por que esse nome leite?
É cultural. Só cultura, só. É cultural. É por ter um líquido que normalmente é da Branco, cor clara, tá. cremosa, e ele vem aí para substituir receitas que tradicionalmente você usa leite. Por exemplo, arroz doce, que você faz com o leite de vaca. Eu posso fazer um arroz doce que não vá o leite de vaca, eu posso usar um leite de aveias, um leite de amêndoas. Aí eu estou entrando para fazer um prato que tradicionalmente se faz com leite. Eu estou fazendo esse mesmo prato, substituindo por um alimento de um leite que é vegetal. Mas o correto não é chamar de leite, isso é cultural. A gente falou de açúcar, né? O açúcar, de hipótese nenhuma, ou existe, por exemplo, um açúcar que seja menos nocivo? O açúcar refinado, a gente é clássico, que não é de boa qualidade. Aí um açúcar cristal ou um açúcar mascavo, o que a senhora recomenda? Eu recomendo os que são, dentre os açúcares, os que são menos processados. No caso, o açúcar mascavo, ele não é processado. A gente vê pela cor dele que ele tende a puxa para um marrom mais escuro, né? E ele tem muitos minerais que no processamento do açúcar acaba por não... Para o açúcar branco, eles acabam por ser retirados. Ferro é um deles. Né, o melado de cana, o açúcar mascavo, ele pode vir a ser fonte de ferro. Não é a melhor opção de fonte de ferro, mas ele também tem ferro. Um açúcar processado não tem. E dentre os açúcares naturais, eu acho muito interessante o açúcar de coco também, porque ele tem o índice glicêmico mais equilibrado, porque tem as fibras do coco. Tá certo. Professora Gláucia, muito obrigada pela sua presença. Foi um bate-papo assim, muito elucidativo, acredito que você tenha gostado também. Sim, muito. Quem quiser conversar com a senhora, bater um papo... Você pode falar comigo por e-mail. O meu e-mail é nutri.glaucia.albertoni@gmail.com. Repete, por favor. nutri.glaucia.albertoni@gmail.com ou pelo Instagram, @nutri.glaucia.albertoni, meu nome. Tá certo. Muito obrigado. Sucesso para a senhora. Obrigado pela sua participação. Obrigada. O programa News Comunidade fica por aqui. Para entrar em contato com a nossa produção, basta acessar o Facebook, o Nisso Comunidade, ou o nosso Instagram, @Nisso Comunidade. Caso você queira rever esse e outros programas, visite o nosso canal lá no YouTube, a TV Uniso, ou também pela nossa rádio, né? Rádio online, radioniso.com. Até o próximo programa. Até lá!